Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Marcos Vinícius Santana já tá aqui para contar a história pra gente. Hoje é a história da muqueca. Muqueca. Você gosta de muqueca, Johnny? Eu não. Só de banana. Não posso. Murilo, você gosta? Gosta, né? Demais da conta. Isso aí. Tá vendo? Eu gostei que... Meio a meio aqui, ó. Em Minas tem muqueca? Rapaz, não tem. Tem não, assim, né? não, Pouco, na minha né? região não. E lá a gente come pouco peixe na minha região. Não tem tanta fartura igual aqui. Né? Não me adaptei. Adalberto. Porque eu tenho uma alergia a frutos do mar. Ah, é verdade. Então, eu também aí, tenho. Eu evito. Mas, por exemplo, eu gosto de um peixinho frito. Aí eu abro uma exceção. Mas os outros, para desencargo de consciência, eu prefiro evitar. Mas tem muqueca só de peixe. Tem só de puro, peixe. né? Mas o negócio da muqueca tem uma coisa ali que eu acho que o meu paladar não chega Sim. até ela. Isso é o coentro? Nem sei se é o coentro, acho que não sei. É alguma coisa ali. É, pra quem é alérgico realmente sempre evitou a vida toda, né? Eu também tenho aí um não tem pouco que dar. disso. Mas a muqueca eu gosto bastante. Não como a baiana, obviamente. Obviamente não, perdão. É porque eu tô falando obviamente porque parece que eu tô num ciclo de amigos, mas é porque as pessoas sabem que eu tenho um estômago um pouco fraco pra dendê, pro leite de coco, então como tem isso na baiana eu não como. E também a baiana tem muito camarão, e aí eu sou alérgico ao camarão, né? Ela é muito mais presente do que aqui. É difícil, por exemplo, chegar na Bahia e encontrar uma que não tem o camarão. Então eu prefiro a capixaba mesmo, mas A como nossa bastante. é mais leve, né? Porque o dendê é forte, né? O dendê é muito leite de coco, né? Tem muito leite de coco, então deixa ela bastante, assim, é diferente, né? Um pouco diferente, mas eu acho que é tudo uma questão de adaptação, né? Quando você vai comendo, você vai se acostumando, mas eu prefiro a nossa, sem ser bairrista. E a nossa muqueca, ela tem muita história também, né? Como é Tem. que ela surge, Marcos, assim? Então, olha, primeiro a gente pensar o nome muqueca, né? Moqueca vem de moquém, ou moquém, que era uma prática indígena de secar ou dissecar a carne, e isso era dentro de uma folha. E o ato de secar ia na brasa, ou essa brasa, do jeito normal que a gente conhece, né, estilo uma churrasqueira, ou naquele estilo que se conhece de colocar debaixo da terra, né? E isso, basicamente, era o seguinte: era fazer com que o moquém, né, esse ato de fazer o moquém, era basicamente você cozinhar a carne no próprio suco da carne. Né? E isso poderia ser de carne vermelha, que eles tinham à disposição da caça, mas majoritariamente do peixe. E aqui no Espírito Santo, principalmente na Grande Vitória, existia o diferencial que era o utensílio da panela de barro, né? Que eu não tenho tanto conhecimento de culinária, mas quem tem diz que a panela de barro dá uma segurança maior de você usar mais a quintura por causa da grossura da panela, né? E dentro dessa concepção de usar o próprio suco da carne, a panela de barro tornou-se assim o utensílio ideal para isso. E isso basicamente, inicialmente, sendo majoritariamente algo muito constante na culinária indígena, né? Assim como a gente vê a torta capixaba, a muqueca também era da mesma forma. E isso é uma representação da nossa geografia, né? A disposição da nossa geografia, que temos o mar, temos aqui o Rio Santa Maria, o manguezal, que é um dos maiores do mundo dentro do sentido urbano. Então a disposição de peixes e mariscos era muito grande, né? Então assim desenvolveu a muqueca capixaba, sendo um prato totalmente diferenciado dos outros do país, por causa do utensílio e por causa dessa forma de fazer. Pode falar. Esse moquém aí que os indígenas faziam, né? Que cozinhavam a carne com o próprio suco da carne, como você falou. Nessa época não tinha aquele monte de condimento, essas misturas todas da muqueca. Era o peixe e o peixe pronto. O peixe, alguns temperos que já eram comuns aqui, né? Alguns não eram nativos daqui do Espírito Santo. E é o curioso de que se pensar que é justamente isso que mostra como tanto a torta capixaba quanto a muqueca representa essa miscigenação capixaba. Porque esses temperos, o ato de fazer, né, são influências africanas, indígenas e europeias do colonizador que formam esse tipo de prato. Não era o prato inicial, né, como a gente consegue ver hoje, mas a gente consegue ver a diferenciação da muqueca capixaba se diferenciando de todas as outras peixadas do país. E é o engraçado, o curioso da coisa, que entra a célebre frase do Cacamão Jardim, que é: muqueca é capixaba, o resto é peixada. E essa frase, curiosamente, ela nasce na Bahia. Oxi. Essa frase ela surge na Bahia, porque o Cacamão Jardim, ele era presidente da Encatur,
que era a Empresa Capixaba de Turismo, uma empresa destinada a fomentar o turismo no Espírito Santo, e ele estava em visita pelo Brasil, numa dessas ele está na Bahia, na década de 70. E ele vai provar a moqueca baiana, ele prova aquela moqueca e ele vê que não é nada do que ele imaginava, e muito diferente da nossa moqueca. Então, A ele vira e rixa fala, nasce aí? a rixa nasce... a frase nasce aí, né? Que aí ele vira e fala, isso aqui não é moqueca não, moqueca é só capixaba mesmo, isso aqui é uma peixada. E isso, obviamente, muito em cima da influência que ele tinha e dessa representação no turismo, e ele era uma pessoa que era um estudioso da gastronomia, ele não era só presidente, né? Ele tinha aí uma grande... ele tem obras publicadas em relação à gastronomia e cultura capixaba. Isso torna-se um jargão, né? Isso torna-se uma campanha mesmo para promover a moqueca capixaba como um elemento turístico, um elemento cultural. Aí isso começa a se popularizar e vira a rixa entre baianos e capixabas. Mas defendendo, não sendo bairrista, hein? Veja bem, não sendo bairrista, mas sendo, obviamente, naturalmente as pessoas sempre são bairristas, é que o moquém que dá origem ao nome moqueca, naturalmente, como eu disse, ele é feito do suco da carne. Então você não tem incremento de nenhum líquido. Você não se coloca água, não se coloca nada disso. Você coloca o azeite, mas é basicamente no sentido de fritar, né? Então, se a moqueca baiana é colocado o dendê e o leite de coco, você está colocando um líquido a mais e não é o suco da carne que está sendo usado. Então aquilo ali não é uma moqueca. Quando você vai lá no surgimento, na ideia do etimologia da palavra... Raiz. Eu tenho que dizer que moqueca é só capixaba, o resto Mas é fechado. Mas falando sério, sem brincadeira, eu obviamente respeito, né, toda a campanha, mas meu bairrismo não atinge isso muito não. Eu acho que moqueca baiana é baiana, capixaba é capixaba e principalmente não cabe hierarquia. Justamente por serem pratos diferentes, é que você pode apreciar ou gostar de um e não gostar de outro, tá tudo certo. A gente está muito conectado aqui com a Bahia, ali no norte, né? Isso. A introdução, por exemplo, do azeite de dendê, leite de coco, na moqueca ali na Bahia, tem uma pegada cultural também, né, Marcos? Tem, Que cultura. é muito presente na Bahia, o dendê, né? Isso, o azeite de dendê, ele é um elemento muito presente na cultura africana, principalmente na cultura iorubana, né? E os iorubás, são pessoas de um tronco linguístico, né, digamos, faz parte de uma generalização colonizadora, que representa povos do noroeste da África, da parte da Nigéria, Benin, né? Dali, eles tiveram uma forte presença na Bahia. Então a presença do dendê, principalmente o acarajé, que nada tem a ver com a moqueca, e quando você vai fritar o acarajé, você frita no azeite de dendê. Então não é só na moqueca em si, na culinária como um todo, que tem como herança esse passado iorubá, né? E fazendo aqui um salve ao Mauro Quintal. Eu postei um vídeo sobre a moqueca capixaba e ele entrou em contato comigo falando que ele foi o autor da lei que promulgou, né, o dia da moqueca, que foi dia 30 de setembro agora, nossa última terça-feira. E o 30 de setembro é em alusão ao nascimento de Cacau Monjardim, que ele nasce em 30 de setembro de 1929, e aí quando decidiram fazer uma lei para escolher o dia da moqueca capixaba, usou o dia do nascimento dele, que é o 30 de setembro. Olha, a história da moqueca é muito interessante, né, porque... A gastronomia, quando você pensa num lugar, ela vem também, né? Quando alguém viaja, não são apenas as belezas naturais, o prato ali que aquele lugar serve. E quando você sabe a história dele, é até diferente quando você vai ali experimentar, né? Eu tô para te dizer que a culinária é um dos principais elementos do turismo. Não existe turismo sem a culinária. Eu acho completamente dissociável em todos os elementos do turismo. Turismo de negócios. Uma hora você vai se alimentar. Você pode ir para um local fazer um seminário, fazer um encontro de negócios, mas uma hora você vai se alimentar. Não, naturalmente você vai visitar um ponto turístico, ponto de vista paisagístico. Mas comer você vai. E naturalmente você vai procurar aquilo que é natural daquele lugar, né? E aqui nós temos a felicidade de ter uma oferta muito grande de restaurantes que ofertam isso. Mandar um abraço pro Languinho, meu amigo Jesus de Nazaré, Cleí, Naval do Rabaioli. A Cleí tem um diferencial, que é que você está no samba, você pode ir na Cleí 2 horas da manhã, 1 hora da manhã e comer uma moqueca. Em qual lugar da cidade você consegue isso, gente? Se você quiser, inclusive, ter detalhes sobre como é que é lá na Cleí, como é feito, a gente teve um quadro aqui com a Evelise, que ela legal, falou. aí. Inclusive, Cleí é uma celebridade, nossa. Isso que você contou aqui. 2 da manhã você vai lá que tem moqueca. Você consegue chegar lá, isso é uma preciosidade brasileira, né? E diversos outros. Nós temos tradicionalismo do restaurante São Pedro, na Praia do Suá, que você vai lá e você vê na janela fotos de presidentes do Brasil, que quando vieram aqui fizeram questão
de ir no restaurante de São Pedro, Partido Alto e vários outros. Isso O é que eu acho muito legal, Marcos, assim, a gente conta essas histórias, Johnny, claro. é que isso carrega também muita questão do trabalho das comunidades, né? Se a gente for, assim, levar ao pé da letra, do trabalho que é realizado ali, entendeu? E de como que a gastronomia, por exemplo, ela traz um impacto positivo ali, não só apenas para o turismo, mas para a história mesmo daquelas regiões, daquelas comunidades, né, Marcos? Exatamente. Você vê a muqueca, todo o circuito, né, todo aquele ciclo que envolve a muqueca, que começa no senhor que vai pegar o barro lá no mulembá para fazer a panela. E aí você tem a paneleira que molda, aí você tem a pessoa que vai tingir a panela, você tem quem pega o marisco, quem pega o peixe. Então são trabalhos comunitários. Você não vê pouquíssimas coisas ali estão fora dessa questão comunitária, né? Então você vê que é realmente um ciclo, uma engrenagem social e cultural que movimenta economicamente também, mas que diz muito da identidade da cidade do Espírito Santo. Ia falar dessa pegada da identidade mesmo. No jornalismo, a gente sabe que qualquer artista de fora que vem, a gente quer saber se ele comeu a muqueca. Você já deve ter ouvido essa pergunta muitas vezes e se ele gostou. Sim. Parece que o visitante gostar da muqueca agrada o capixaba, que é o prato que ele tem pra dizer, ó, isso é nosso. É uma preciosidade nossa, né? É algo diferente, a gente mostra e parece quase uma obrigação, né? As pessoas chegam e levam. Eu já tive a oportunidade de levar alguns sambistas e levava-se muito no pirão, na Praia do Canto, né? Que é um tradicionalismo também. E é outro que você vai, você olha na parede, são muitas celebridades. E é muito em cima disso, é mostrar para quem está vendo de fora algo que é nosso, né? Que é propriamente nosso, que a gente sabe que é muito difícil uma pessoa não gostar, porque é um prato simples, você não tem aquela coisa que foge muito do que a pessoa já come no cotidiano, não é algo muito diferente, mas é algo que é diferente no sentido da identidade, né? Que é um jeito próprio de se fazer. Então a muqueca é uma preciosidade nossa. Fala muito, não dá vontade, tá? Não vontade, dá vontade não, de comer. Ó, o Padre Adelso tá mandando uma mensagem aqui, ó, tá dizendo que chamar muqueca de capixaba chega a ser redundante. Aí, ó, tá vendo? Padre Adelso é barrista um pouco. Hein? Depois do moquém, é moquém, né? É, moquém. Depois do moquém, agora a gente já tem um argumento. Não, é argumento na ponta da língua. Agora, descubra o que é né? moquém pra conversar comigo. Exatamente. Vê aí o que é moquém, busca na origem pra depois você dizer se a muqueca baiana é muqueca mesmo. Agora, a torta não tem nenhum outro estado pra brigar com a gente, né? Não que tem. A torta As pessoas, é daqui mesmo. Alguns acham que a torta capixaba parece o que alguns estados chamam de frigideira, né? Que é justamente a junção de muitos peixes no sentido frito ou de fritada. Só que o que diferencia a nossa é justamente a presença de muitos peixes e mariscos e a clara em neve sobre ela, que aí tem essa diferenciação visual. Não tem tanta influência no gosto, mas tem essa diferenciação visual. Então a torta, assim como a muqueca, é puramente capixaba. Eu gosto da muqueca, tá? Eu gosto muito da muqueca. Até Mas, Porém, já ele lá, falou ó. no sentido do mas, vai vir Ao o medo mas do aí. Mas porém. a torta capixaba pra mim é um negócio que não tem coisa no mundo melhor, comida, não tem comida no mundo pra mim melhor do que a torta capixaba. Seu prato preferido em todos os âmbitos. Todos, da vida toda. Pô, gostei. Se eu puder ter um acompanhamento, Sim, eu como com arroz branco, e olha que eu sou do arroz integral, mas com a torta é arroz branco sim. e um copo de, posso falar a marca do refrigerante, Adalberto? Vai. Fala aí. Guaraná, gelado. Pô, aí você fez uma montagem boa. Nossa. Mas uma pergunta, Borei, a sua torta é bacalhau mesmo? Aquela que vem tudo? Marcos, Qualquer torta? eu sou bom de garfo. Sim. Qualquer torta que vier, se falar que é torta capixaba, pra mim já tá dentro. É, porque eu prefiro uma que minha avó faz, que é o peixe frito. Ela pega o peixe e ela esfarela e aí faz a torta em cima disso. Mas eu gostei. Que seu deve prato ser uma delícia também. Também, mas só de ser seu prato preferido aí mostrou o quão o capixabismo está presente na sua vida. Assim, o que eu e Johnny Silva aqui não estamos honrando as origens, né? não mesmo. Veio o Boré realmente para nos representar. E ficou bem Exatamente. representado. Agora- No equilíbrio. Agora, a torta, diferente da muqueca, os ingredientes mudam bastante, né? Porque eu já vi torta com camarão, torta com sururu, sem sururu. A torta, isso é legal de se dizer, que é o seguinte, essa variação representa também uma variação social e até geográfica, porque ela tornou-se um prato símbolo do Espírito Santo. Esse símbolo se manifestou muito na Semana Santa, porque existia dentro da tradição católica a questão de não comer carne vermelha durante a quaresma. Alguns fazem durante os 40 dias, outros fazem apenas na sexta-feira, em alusão ao dia que Cristo morreu. Então, por ser um prato de peixe, a torta, né, e o prato, fez muito sucesso nesse período e aí se alastrou no território capixaba todo. Só que existem locais no interior que a fartura de sururu, de camarão, obviamente não é tão
não tão, né, tão presente. Ou em alguns locais até da Grande Vitória que as pessoas não têm condições de comprar o camarão ou comprar o sururu a partir do momento que ele, né, tem um preço elevado. E aí surgiu, por exemplo, a variação de repolho, de fazer o repolho. Essa variação que minha avó sempre fez, que inicialmente era por dificuldades, né, financeiras lá atrás da minha família, de não conseguir comprar o bacalhau, né, mas depois porque algumas pessoas da família não comem bacalhau. Aí tem essa variação do peixe, de fazer com peixe, e tem as mais completas, que tem o sururu, né, tem o bacalhau. Então essa variação está diretamente ligado. O ter que comer a torta diante da obrigatoriedade do ser cultural ou do religioso, e também diante de se adaptar ao gosto ou das condições financeiras e geográficas da pessoa. A gente tem algumas datas aqui no estado, né, para comida. Sim. Tem o dia da muqueca, tem o dia do bolinho de aipim, lá Isso. em Guarapari. O que é importante, né, Marcos? A gente ter essa data ali no calendário, lembrando de um alimento ou de um lugar. O que muda do ponto de vista histórico, enfim? Olha, eu acho que a data tem justamente essa função, né? Chamar a atenção para outros elementos que compõem aquela simbologia, né? Que não só o ato de comer. A gente come torta capixaba naturalmente, a gente come moqueca capixaba naturalmente, mas provavelmente poucas são as pessoas que param para se atentar a toda essa engrenagem, né, cultural e social, a toda a história que representa a moqueca capixaba, o porquê dessa frase que só a moqueca é capixaba, né? E também a importância de se defender. Como eu disse, o meu barrismo não chega nessa questão agressiva de rivalidade, mas eu acho que a gente colocar a moqueca como prato nosso, como prato autêntico, como prato capixaba, diz muito sobre a identidade do capixaba e de se reforçar a identidade de ser do Espírito Santo, que é algo muito necessário, principalmente diante de uma realidade que o Espírito Santo vive constantemente colocado em local subalterno perante o Brasil. Então essas datas, a gente chamar a atenção para o elemento cultural nosso, que se forçar a nossa identidade, reforçar o turismo e reforçar as comunidades que fazem parte dessa engrenagem, que necessitam economicamente dela, tem diversos benefícios. Então vamos cada dia fazer magia, da muqueca, da torta, dia do caranguejo, dia da coxinha de puã de caranguejo. Vamos estender o calendário. E a gente tá mexendo com o baiano aqui agora, que tá bravo, hein? Lascou, hein? Ó o Lando, nosso Gera ouvinte. rixa, Lando né? Sempre Barbosa. gera. Amigos, boa tarde. Boa tarde. Precisamos parar com esse bairrismo bobo. Eu sou baiano e gosto das duas. E prefiro a baiana. Mas é só o gosto. Mas não contestou que moqueca é capixaba aqui. Né? Tá vendo? Mas é isso. Qual é o nome dele? É o Lando Barbosa. Lando, um abraço, Lando. Eu amo a Bahia, estive lá recentemente. Inclusive, o nosso Bahia ganhou do Flamengo. Nosso Bahia, nem sei se ele é Bahia, ou pode ser Vitória, né? O nosso Bahia tirou a liderança do Flamengo ontem. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o barrismo nunca é no sentido de criar uma rivalidade negativa, né? A partir do momento que a gente cria rivalidade e discute e fala sobre isso, vai levar as pessoas a provarem as duas e aí exaltarem suas peculiaridades, sua identidade. Tem um ouvinte nosso que é capixaba, mas tá lá nos Estados Unidos, aí fica ouvindo a CBN todo dia, tá falando da muqueca. Quem é aí, ô Borém? O Lenaldo, vamos ouvir. Pra mim, muqueca só capixaba. O resto é peixada. Levou leite de coco, azeite de dendê, pra mim é peixada. E Adalberto, meu irmão Wallace, ele faz uma muqueca excelente. E faz a muqueca de banana da terra. Você não come a muqueca, come a muqueca de banana da terra. É muito bom. O Wallace é cozinheiro de primeira mão. Ó, o Wallace tá aqui, né? Se o Wallace estiver aqui, manda pra nós. E recebi uma de dica, banana. eu gostei ainda. Recebi uma sugestão aí. Já eu gostei. comeu, o Adalberto, a muqueca de banana? Eu já comi uma vez. É uma outra polêmica, né? É uma outra polêmica. Tem que, assim, é aquela coisa de ame ou odeio, entendeu? Isso. Assim, E essa polêmica é até dentre os capixabas. Tem capixabas que falam que isso não existe. Exatamente. Já tem outros que falam Você existe acha o sim, quê, é mano? maravilhoso. Você acha que é bom, não Olha, é? eu não... Assim, é porque a muqueca... Eu preciso dizer o seguinte. A muqueca de banana, ela não é o prato principal nunca. Então você não chega e fala, me vê uma muqueca de banana. Ela é um acompanhamento igual o pirão. Então aquela coisa que tá ali no prato, eu coloco, eu como, mas obviamente se eu tivesse que chegar e comer uma muqueca de banana, eu não seria muito adepto não. Mas sendo acompanhamento, eu acho que tá dentro sim. Literalmente, é um complemento, assim, né? Pra mim salva, tá? Porque às Você vezes gosta? eu gosto, às vezes vem uns mineiros pra cá, os amigos, aí eu falo, tem que levar pra comer muqueca, né? Eu não como, mas eu sei que tem que levar. Aí a gente vai, pede, aí vem a muquequinha ali acompanhando, né? Eu como aquilo que vem na panelinha menor, todo mundo sabe como é que vem a muqueca de Sim. banana. E aí eu Mas resolvo. você não come peixe? Não como Peixe nenhum? Nenhum, nada. Entendi. Ó,
O César tá falando que vocês esqueceram de falar do peruá. Na verdade, você, Marco. Sim. Esqueceu de falar do peruá, que a galera adora. Ah, o peruá, porque peruá não... Existe a moqueca de peruá, mas o peruá ele é mais famoso, ele frito, né? E sempre foi um prato muito comum aqui na nossa culinária. E o curioso é que por um tempo o peruá aqui no Espírito Santo, principalmente no século XVIII, XIX, ele era descartado. É mesmo? Porque era um peixe que não tinha valor de venda. Então as pessoas pescavam o peruá e jogavam de novo no mar, porque ele não tinha muita função. E aí, com o passar do tempo, ele se tornou um prato muito comum das camadas populares, foi se popularizando e hoje está esse preço aí, imagina. Que mudança, mas é verdade. Qual é o nome dele? O ouvinte César. César, isso aí, César. Você lembrou muito bem. O peruá não faz parte da muqueca, mas é um prato que... E até auxilia aqueles que não comem a muqueca, que comem peixe frito, igual a Adalberto, Isso. pede um peruá. Peruá. É maravilhoso a virada do peruá, que você come um lado e tem que virar, e depois vem mais carne. Peruá é maravilhoso. E eu gosto do peruá, que eu acho peruá prático de comer. É, Não rapidinho dá muito ali. trabalho. É mesmo? É, assim, geralmente eu vou falar assim, eu vou hablar, tá? Sim. Peixe, geralmente, às vezes dá um pouco de preguiça também, se eu pudesse comer. Porque às vezes não gosto de, assim, tirei Espinho. isso. Me dá um pouco de preguiça. O peruá, eu acho ele mais prático. Resolve. E o povo lá de Minas, eu sei porque eu sou de Minas, vem pra Marataízes, Piúma. São lugares, assim, destinos certos, E adora comer um peruazinho na beira da praia, sabe? bom demais, É gente. outra história. Ó, Franklin Moro, a moqueca de banana é uma delícia. Aí o Lennon Duque, tá dizendo o seguinte, que a moqueca de banana, Marcos, ela serve pra amenizar a pimenta que se come na outra moqueca. É uma boa. Mas a muqueca da outra é opcional, né? Eu não opcional. coloco muito pimenta não, mas é uma boa. Uma quebra de paladar ali, né? Eu Parabéns, Leno. Não Obrigado. sabia que usavam muito pimenta assim na moqueca, não. Nem eu. A minha não usa não. Será que a dele, eu acho que a dele não é a capixaba, dele não. É a capixaba com a pitada de baiana, né? Ó, tá bombando também pra gente lá no YouTube, os ouvintes mandando mensagem aqui, o Gladson, desejando uma boa tarde pra gente, tá de férias, passou só pra dar uma atualizada aqui nas notícias e acabou caindo no papo da muqueca. Ele diz que gosta demais da Bahia, mas no quesito paladar, nossa muqueca sai na frente. Aí, que beleza. Eu tô com ele também. No nosso paladar, mas tem... Aí entra uma outra história também, que é... O baiano não necessariamente precisa usar a muqueca como prato representativo da culinária baiana, Tem né? muita coisa, Ele já tem acarajé. uma acarajé, né? Então, no final das contas, todo mundo sai com a barriga cheia e feliz. É isso, a Mônica tá falando justamente isso. Adora a Bahia, amo a acarajé, mas a muqueca é nossa, a muqueca é capixaba. Exato. E outra coisa também, quem gosta mesmo de peixe vai gostar das duas, Eu ia né? falar, vai gostar das duas. Come as duas de qualquer jeito e acabou. É o que o Marcelo tá digitando pra gente. Ele colocou Fala. assim: boa tarde, Marcelo aqui. Eu sou capixaba e, como pescador, afirmo: o importante é a qualidade do peixe, a procedência. Eu amo até a muqueca mineira, ele colocou. Eu não Deve ser sabia que tinha diferente, muqueca né? mineira, Vai não. falar, o que é Ó. mineira? Deve ser dos peixes. Deve ser, não, com certeza dos peixes de água doce, né? Deve ser um pouquinho diferente. Será que faz com lambari? Já comeu Muqueca de lambarizinho? cascudo e de Aqueles peixinhos traíra. pequenininhos Olha, assim, ó. cascudo e traíra. Em Minas o povo come muito lambari, aqueles peixinhos bem pequenininhos. Fritinho. Fritinho, você passa no fubá, Sim. Aqui tem, já a comi galera aqui, sim. adora. Ó, o Wallace Marques tá dizendo que tá feliz, porque eu também não gosto de peixe. Ele já tava se sentindo um estranho, parece que só eu que não gosto. E a Silvana tá perguntando aqui, ó, já que a Adalberto falou mal de peixe, Marcos. Ó, não falei mal de peixe, não. Então eu falei que eu Fala tenho aí, algumas então. restrições. Fala aí o peixe que não tem muito espinho. É uma dica, ela quer O dica. próprio peruá. Isso eu falar, o próprio peruá. Pelo menos, o peruá. assim, que eu como, não dá muito É. trabalho, não. Tem pouco espinho. Um que hoje em dia não se pode mais comer por causa das questões ambientais é o cação, né? Cação, a pesca predatória tá acabando com a população. Porque o cação, se eu não me engano, ele é o filhote de tubarão, né? É, Quem já ouvi tem falar. de peixe pode mandar aí pra gente, mas que não tá podendo. E dourado também tem. Dourado, badejo, tem alguns peixes que principalmente se usa na muqueca. Tem espinha, mas nem tanto. Você não precisa comer com tanta preocupação, não. Inclusive tem umas muquecas que vão ficando mais caras, né? De acordo com o tipo de peixe que usa ali, né? Exatamente. E também se tiver o camarão ou não, né? O tamanho da muqueca, mas vale a pena. Washington, conta uma boa história pra gente, olha só. Agora, uma certa política aqui no município da Serra, eu tive o prazer de levar para comer uma muqueca na Cabana do Luiz, o cantor já falecido, Marciano. Ele foi lá na Cabana do Luiz provar a muqueca capixaba. Aí, tá vendo? E tem diversas celebridades que passaram por aqui e provaram a muqueca. Como eu disse,
Restaurante São Pedro e restaurante do Pirão, na Praia do Canto, eles guardam todas essas histórias porque faziam questão de fotografar e colocar na parede as celebridades que passaram por aqui. Né? Então o pessoal que tá comendo muqueca desde lá atrás. Desde lá atrás já sabe muito bem como é. Paul McCartney comeu a nossa muqueca. Verdade. É sério? Uhum. Aí, que beleza. E gostou. Tem mais artistas. Paulo Ricardo, outro dia, me encontrei com ele aqui para fazer uma entrevista. Primeira coisa que ele fez quando chegou aqui, cadê minha muqueca? Sério? É Aí, sério. eu encontrei também no aeroporto Luiz Antônio Simas, que é uma referência assim de escritos, né, do nosso carnaval de cultura popular. E ele disse pra mim que não foi a muqueca, mas aqui no Espírito Santo ele comeu a melhor casquinha de siri da vida dele. Oxi. Só que ele não consegue lembrar onde era. Então Poxa vamos ficar vida. aí na pesquisa para trazer o professor Simas novamente e levar para ele comer a melhor casquinha de siri que ele comeu. Obrigado, Tamar. Valeu, até semana que vem. Um abraço a todos que nos ouviram.